Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você está curioso sobre algum assunto, uma novidade, um lançamento, quer saber mais do seu bem-estar? Por favor, mande uma sugestão, será um prazer a nossa produção ir atrás e colocar aquilo que é uma prioridade para você aqui ao nosso lado. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Hussein Amin, cirurgião vascular, graduado pela USP, Hospital de Clínicas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores faculdades da América Latina e do mundo, tudo aquilo que consiste a saúde pública, e ele é especializado nas questões vasculares. Tenho certeza que tem muita dúvida sobre o assunto e, sem dúvida nenhuma, as mulheres vão se interessar muito, porque a mulher surge aquela varizinha, uma veinha, ela já quer saber o que fazer. É isso mesmo, doutor Hussein? É isso mesmo. Muito obrigado pela tua presença, viu? Primeiro eu que agradeço, quero agradecer o convite e a oportunidade, principalmente, de falar com os seus telespectadores que assistem os seus programas aos sábados, e poder esclarecer um pouquinho sobre as questões vasculares que realmente são bastante frequentes, né? Qual que é a idade média? Vamos focar aqui primeiro, sem dúvida nenhuma, naquilo que é, eu acho que tem a maior recorrência, que começam, primeiro, qual é o diagnóstico que alguém está com uma varizes? Se você me permite, toda vez que eu vou falar para leigos, para não médicos, eu gosto de fazer um relato breve ou tentar pelo menos fazer uma síntese do que é circulação e quais são os tipos de circulação, se você me permitir. Lógico. É importante dizer que o cirurgião vascular trata de circulação. E há, didaticamente, uma forma de dividir a circulação em três, basicamente, que é a circulação arterial, a circulação venosa e a circulação linfática. Pois muito bem, a circulação arterial é aquela que, levada pelo bombeamento do coração, irriga órgãos e tecidos periféricos. Então, quando a gente tem a sensação de pulso na carótida, ou pulso na artéria radial, essa é a circulação arterial que sentimos. Bombeamento feito pelo coração, pela contração, pela sístole cardíaca. O sangue chega, irriga os tecidos, faz troca gasosa, faz troca de nutrientes, etc., e volta ao coração através da circulação venosa. Então, a circulação venosa é aquela circulação responsável pelo retorno do sangue que já cumpriu a sua função e aí está voltando para um novo ciclo cardíaco. E a circulação linfática é uma parte do sangue que volta pelos vasos linfáticos, que são superficiais, reticulares, e também acaba se juntando nos vasos linfáticos tronculares e que vão acabar dando alguns tipos de problema. É claro que para a gente, cirurgião vascular, no nosso dia a dia de consultório, o grosso da doença é a doença venosa, é a doença vascular venosa, que trata-se justamente do sangue que retorna para o coração depois de ter cumprido a função de nutrição e de irrigação. Isto posto, a maior incidência de doença é a doença venosa e, consequentemente, entre as doenças venosas, a mais incidente é a varize, ou as varizes de membros inferiores, que acometem tanto homens quanto mulheres. É interessante dizer que, a partir dos 40 anos, cerca de 80%, se não mais, da população... 80%? Altíssimo índice. Altíssimo índice. Seja homem, seja mulher, vai ter algum grau de comprometimento venoso. Sejam ainda sintomas sem aparência ou pequenos vasinhos, até aquelas grandes varizes que a gente vê, calibrosa e tortuosa, que sai da pele praticamente. Sai da pele, protrusas. Muda a textura da pele. Justo, muda de cor e eventualmente para levar até aquelas feridas que são de difícil cicatrização que nós conhecemos por aí como úlceras venosas. Então, não há uma idade inicial, mas a pessoa precisa procurar o cirurgião vascular tão logo comece a sentir os primeiros sintomas. O que fazer para prevenir? Tem algum instrumento, algum remédio, alguma atividade física para que você possa postergar ou até evitar? A doença venosa, ela é uma doença habitualmente negligenciada até que apareçam os primeiros sintomas. E tratar de doença venosa significa fazer prevenção.
Depois de instalada, existe tratamento, mas prevenir é melhor do que remediar, já dizia. Em tudo, né? Em tudo, como em tudo. Então, atividade física, o uso de meia elástica por pacientes que têm uma predisposição, exercícios laborais, ingerir bastante líquido, é famoso por aí a síndrome da classe econômica, depois a gente pode até falar sobre isso. Eu quero um capítulo à parte. A gente pode depois fazer uma parte, mas se a pessoa faz atividade física, mantém peso, faz exercício laboral, usa uma meia elástica, mexe o tornozelo, mexer o tornozelo é um exercício importante para pessoas que trabalham sentados. Hoje a população, de uma forma geral, trabalha sentada, tem os home offices, e eles sentam, ficam o dia inteiro em frente ao computador. É importante mexer o tornozelo, porque o tornozelo, quando mexido, ativa a panturrilha. E a panturrilha é um músculo importante na ativação do retorno venoso. Fato só de você só de estar mexer o tornozelo já é um fator preventivo para doenças venosas. Interessante, né? Um gesto tão simples, básico, fácil. E que muita gente não conhece. Que muda. Então esse tipo de programa é importante para levar esse tipo de informação. Interessante. Faz aí de novo para quem está esse movimento... Tá vendo? Coisa simples, dá para você fazer em casa, no escritório, no carro, no ônibus, no trem, no metrô. Não implica em absolutamente nada, pode evitar. Alimentação. Muda, altera ou é inalterável para quem já tem a predisposição? Não, é assim. As pessoas predispostas precisam ficar expostas aos fatores desencadeantes. Não basta ser predisposto para desenvolver a doença. Precisa ter a predisposição e ficar exposto aos fatores desencadeantes. Em relação à doença venosa, especificamente, o aumento do peso é um fator, né, desencadeante para a doença. Mas o tipo de alimentação não muda. Para a doença venosa, não. É um problema. Sim, para a arterial. A correlação com excesso de peso Exatamente. Pode acarretar num problema a relação vascular. peso-altura pode levar a uma diminuição do retorno venoso, porque você acaba aumentando volume abdominal, especialmente, o que faz com que o retorno venoso seja dificultado. Quando, na sua avaliação, um cidadão, pessoa que está nos assistindo agora, porque você sente uma dor no aparelho digestivo, você fala, poxa, eu preciso ir num especialista, num gastro, coisa e tal. Sente uma dor muscular, eu vou procurar um ortopedista, vou procurar um fisioterapeuta. Quando as pessoas devem procurar o vascular? O médico profissional, no caso do senhor aqui, uma alegria, doutor em medicina. Então ele não é apenas um grande profissional, é doutor em medicina. Quando as pessoas... Qual é o sintoma básico para se procurar um vascular? Ótima pergunta. Nós achamos que as pessoas precisam procurar o vascular, então logo surgem os primeiros sintomas quando a gente está falando em doença venosa. Então fica fácil entender que se a doença venosa tem a gênese na estase venosa, ou seja, o sangue chega bem porque a circulação arterial é boa, mas tem dificuldade no retorno, e com isso, com o passar do dia, a perna vai ficando pesada, cansada, muitas vezes inchada. A pessoa mesmo nota que, às vezes usando meias 3/4, a perna fica marcada, garroteada, inchada no final do dia. Essa é a hora de procurar o cirurgião vascular. Significa que ele está começando com um quadro de estase venosa, que é o que o pessoal costuma chamar por aí de varizes internas. Varizes internas não existem efetivamente como uma entidade, né, de doença, mas as varizes internas a gente pode dizer que é a gênese, ou seja, é o início do sintoma de quem vai ter alguma doença venosa no futuro médio ou longo prazo. Na questão visual, o homem identifica mais rápido ou a mulher identifica? Por quê? Da onde me veio essa pergunta? O homem usa naturalmente muito mais meia 3/4 e é visível, você vê, fica marcado. Sim. No final do dia você tira, tem a marca do elástico, sim, da meia, sim, aonde ficou a, sim, compressão. A mulher menos. Sim. A mulher, a forma de visualizar que ficou mais... A cor desta veia, me permite dizer assim, sim, muda mais fácil? Não, em verdade não. Em verdade a mulher vem primeiro porque ela tem o incômodo estético.
Então, mas ela percebe mais fácil. Sim, ela percebe mais fácil. Até porque o homem habitualmente tem pelo e acaba escondendo esses vasinhos. A mulher nós chamamos de telangiectasias, mas em verdade as pessoas conhecem popularmente por vasinhos, que são aqueles que as mulheres vão ao consultório para secar e para limpar os vasinhos e deixar as pernas limpas. Então, a mulher vai ao cirurgião vascular não somente pelos sintomas, pensando na saúde no primeiro ponto, especialmente no deixar a perna bonita. O homem sim, o homem acaba indo muitas vezes mandado ou levado pela esposa, né, que acaba levando o marido ao cirurgião vascular, porque nota veia mais dilatada, veia tortuosa, ou o marido começa a reclamar muito de dor na perna, de peso na perna, final de turno. É comum doer a perna? É comum. Qual tipo de dor? Qual é a como se fosse um peso, um cansaço, muitas vezes uma queimação, especialmente no final do dia. As pessoas que acordam... Que não é uma dor muscular. Não é. O paciente venoso é um paciente que tem sintoma no período vespertino, porque a doença depende da estase venosa. O sangue chega e fica estagnado. E conforme vai passando o dia, o paciente vai desenvolvendo o sintoma. Não vai doer pela manhã, não vai doer, ele acaba de acordar, não, mas o fim do dia... É muito comum os pacientes nos procurarem no consultório de vascular. Doutor, eu acordo de manhã, ponho a perna no chão, já tenho uma dor importante. A gente examina e tudo, mas porque uma doença não vacina contra a outra, mas não é vascular, certamente. O típico é fim do dia. Final do dia, vespertino, para doenças venosas. Né? Existem outras. O senhor tocou num ponto aqui, as mulheres procuram um consultório, procuram um especialista, um vascular, para secar. No que consiste? Porque eu me lembro que antigamente falava, o sujeito vai fazer uma operação de varizes, algo complexo, tem que ficar 30 dias. Evoluiu? Evoluiu demais. Sabe por que eu estou perguntando? Meu pai teve que operar há muitos anos atrás. Sim. Excesso de atividade física. Na época, meu pai trabalhava em trabalho braçal, duro, as pernas ficavam aquelas... Calombo, coisa e tal. E era um drama, as pessoas tinham medo, fazer uma cirurgia de varizes, pessoas morriam, piorava depois. Tinha um monte de mito. Pelo contrário, ele operou, ficou ótimo. Mas teve que ficar muito tempo de repouso, isso é verdade. O que mudou? Hoje mudou muito. O tratamento cirúrgico de varizes evoluiu de forma substancial. É importante dizer que a técnica que se usa hoje no mundo é uma técnica desenvolvida por um brasileiro. Hoje para fazermos a cirurgia de varizes, nós fazemos uma pequena incisão próximo à veia doente, entramos com uma agulhinha de crochê, pescamos a veia e tiramos a veia. Veia doente não tem função circulatória. Você não recupera ela? Consequentemente, não tem como recuperar. Não é uma veia que você vai fazer a limpeza dela? Não. Você vê aquela veia com inchaço? Não, a definição de varizes são veias dilatadas e tortuosas de forma definitiva, ou seja, irreversível. Depois que a veia já dilatou, não há um remedinho, não há creminho desses que passam na televisão que você passa e que vai fazer... E não tem nada que você vai sugar? Não existe. Porque parece que ela está obstruída, parece uma linguiça que foi Em verdade, enxertada, não. É isso. Mas na verdade não é isso. Na verdade, como o sangue retorna contra a gravidade, as veias que não têm... Todas as veias são dotadas de válvula, justamente para que quando o sangue sobe e quer descer por ação da gravidade, as válvulas fecham. Então, na verdade, o paciente não tem uma obstrução da veia, tem um refluxo, um retorno venoso. O sangue sobe e reflui. Tem uma insuficiência valvular. E essa insuficiência valvular vai fazendo com que o sangue acumulado naquela veia vá dilatando a veia por ação sobre sua parede. Esta dilatação vai acontecendo, a veia vai ficando cada vez mais dilatada e tortuosa e perde a função, não há função circulatória. O grande problema é que em veias doentes chegam veias normais. E essas veias normais sofrem este refluxo, sofrem a pressão deste refluxo. Então não só a veia doente tem o refluxo, como também acaba transmitindo esta pressão de refluxo para as veias normais que chegam nela. E hoje as cirurgias são... Hoje opera-se pela manhã. Vou falar simples, que não é nenhum processo cirúrgico é simples. Não, claro. Mas evoluiu muito mais. Muito. Hoje opera-se pela manhã e à noite o paciente está de alta, vai dormir em casa, ele nem dorme mais no hospital. Quando meu pai operou, ficava 3, 4 dias internado. No hospital. E hoje, em 15 dias, o paciente está apto para retomar as suas atividades habituais. Ficar um mês sem dirigir. Hoje um mês sem atividade física. Com um mês nós liberamos para atividade física. Hoje, com 15 dias, ele volta para atividade. Em quanto tempo pode voltar a caminhar? Andar, normal? Caminhada como exercício? Um mês. Em um mês ele volta para atividade física. Como atividade? Voltar para atividade laboral? 15 dias. No primeiro dia já liberamos ele para casa, ele pode ir ao banheiro normalmente.
No segundo dia, a gente inclusive pede para que ele caminhe 5 minutos a cada hora de repouso e vão aumentando isso paulatinamente, até que com 15 dias ele calça uma meia elástica e vida normal. Quer dizer, hoje a pessoa que não procura um vascular por medo, por complexo, é uma ignorância. Está perdendo tempo, porque a gente pode prevenir um monte de doenças e evitar que no futuro você tenha que operar. Doutor, eu vou te pedir licença, mas no próximo bloco o senhor vai aqui nos responder a não cirurgia o que pode acarretar, porque eu tenho certeza que, como o senhor acabou de relatar, uma veia dessa obstruída sem função, ela poderá ocasionar outros problemas. Mas o senhor vai responder isso no próximo bloco. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Hussein Amin, doutor especializado em todas as questões vasculares. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que tem o prazer de receber o médico, doutor, cirurgião Hussein Amin. Doutor, primeiro bloco aqui, o senhor nos deu um relato muito importante de mitos que tinham em você fazer uma cirurgia de varizes, Sim. que é a maior recorrência, um dos maiores problemas vasculares que incomoda sobre o aspecto estético, Sim. especialmente nas mulheres, mas também pode resultar. E exatamente nós interrompemos o primeiro bloco. O que pode ocasionar uma não cirurgia? Você tem lá, e eu cheguei a ver, até relatei, meu pai, a perna fica muito feia, aquilo fica uma saliência Sim. na pele, quer dizer, parece que fica uma textura. Pode levar a outros problemas você não buscar solucionar este? Com certeza. Existem alguns mitos na cirurgia vascular, especialmente no campo venoso, que a gente precisa desfazer. A safena não tem relação nenhuma com o coração. Nada. Então assim, vai perder a safena, a veia do coração. Nada. Ela não é que ela não tem importância, mas ela tem uma importância tão pequena que o pessoal da cirurgia cardíaca tira a safena da perna para fazer ponte de safena. E nem por isso o paciente tem algum problema mais sério. Na virilha? Na coxa, muitas vezes na perna, depende de quantas pontes de safena. Né? Às vezes precisa fazer um complexo viário. Né? Tirar um pedacinho de cada ali. Enfim. Então a safena não é a veia do coração, é uma veia que pode ser usada como um substituto arterial para se fazer ponte de safena. Primeiro mito. Esquece. O sujeito vai operar das varizes, cuidado, você pode morrer lá na cirurgia, hein? Porque ficou o mito da Clara Nunes. Ficou o mito da Clara Nunes. Teve. A Clara Nunes, ela morreu durante uma cirurgia de varizes, mas ela poderia ter morrido na cirurgia de qualquer outra coisa. Apendicite. Exatamente, não foi em função da cirurgia de varizes. Todo esse mito, essa história, foi uma grande personalidade, foi uma grande personalidade, famosa. Repercutiu na mídia, e aí cirurgia de varizes acabou ficando uma cirurgia arriscada. E nada tem a ver com as varizes, ela morreu de outra coisa. E esse fato de você ter essa região obstruída, além do desconforto, da estética, vai piorando, né? Sim. Porque é um quadro que agrava outro. Sim, então assim, se a gente for entender, para a gente entender, é importante que a gente faça algumas correlações. Então, o primeiro passo e os primeiros sintomas são aquele peso e cansaço na perna que falamos no primeiro bloco. Este peso e cansaço acontecem justamente pela estase venosa. Essa estase venosa acaba levando à dilatação da veia com tortuosidade de forma definitiva. Ponto. Esta veia não tratada, ela fica sujeita por ter uma estase venosa, ou seja, pelo sangue ficar estagnado naquele local, uma chance maior de entupimento, de ter o que a gente chama de flebite ou tromboflebite. A tromboflebite é uma inflamação com entupimento por um coágulo desta veia. Então, uma veia superficial com uma tromboflebite pode ter extensão da tromboflebite, ou seja, uma progressão do coágulo até uma veia do sistema venoso profundo, levando ao que a gente chama de trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda, por sua vez, pode ter uma consequência fatal, letal, que é a embolia pulmonar, que a gente conhece. Tem a correlação com a síndrome da classe econômica? Justamente. Hoje, para que se consiga baratear passagem, o espaço entre as poltronas é cada vez mais curto. Chega a ser horrível, vou relatar aqui. Chega a ser horrível muitas vezes. E você vai, muitas vezes, viagem de 12, 14 horas, espremidinho. Então você não tem como esticar a perna, você esquece de fazer o movimento, você vai sem meia elástica, você não caminha no corredor. E esse sangue que chega na perna com dificuldade de voltar, mais a pressurização, acaba fazendo com que você tenha
uma trombose venosa profunda. Então, logo você deu o primeiro passo, esse coágulo pode soltar e ir para o pulmão, dando o que a gente conhece como embolia pulmonar. Isso é importante. E pode não ser apenas avião. Avião a gente citou como fato, acho que até pelo fator gerador de desconforto, é onde você tem. Mas as pessoas podem ficar muitas horas viajando de ônibus. De ônibus, por carro. Exemplo. Exatamente. Pode gerar o mesmo problema. Pode gerar o mesmo problema. No caso do avião, que você tem a possibilidade de levantar, é recomendável a cada quantas horas você fazer isso? A cada 2 ou 3 horas, se você estiver acordado, levante, dê uma andada no corredor, vá até o banheiro, mexa bastante a perna. Sempre que possível, se não houver contraindicação, vá de meia elástica. Tome bastante líquido, hidrate-se bastante, porque você diminui um pouco a viscosidade do sangue, diminuindo assim a agregação plaquetária. Ajuda a afinar o sangue. Não é bem isso, mas é como se fosse. Então, tomando bastante líquido, tentando dar uma caminhada a cada 3 horas, usando uma meia elástica, mexendo o tornozelo, você minimiza a chance de ter uma trombose com embolia pulmonar. É praticamente óbvia a pergunta, mas não posso deixar de fazer. Fumar prejudica, aumenta, agrava, aumenta o risco de você ter varizes e problemas vasculares? Com certeza. Fumar faz mal para tudo. Até porque o cigarro aumenta a viscosidade sanguínea. Em pacientes com varizes, viscosidade sanguínea aumentada é igual a flebite ou trombose. Então, assim, fumo, tanto para doença venosa quanto arterial, muito ruim. É muito comum a associação de anticoncepcional em mulheres e fumo com flebites e tromboses. Então, pacientes femininas que tomam anticoncepcional e fumam têm uma chance aumentada em relação à população geral de desenvolver flebite e trombose. Mas por conta do anticoncepcional? O anticoncepcional... E quem toma anticoncepcional aumenta também o risco? Mesmo nem não todo fumando? Nem todo mundo que toma anticoncepcional desenvolve trombose. Existe aquele problema da predisposição e do fator desencadeante. Então, em pacientes predispostos, o anticoncepcional pode ser um fator desencadeante, sim. É hereditário? Com certeza. Varizes têm guardam uma relação de hereditariedade bastante grande e é interessante, não se sabe exatamente por quê, mas a gente vê que quando a tendência vem do lado paterno é maior do que do lado materno. Então, vou te convidar para passar uma hora. Aos 40 eu estou precisando fazer uma consulta já. Pode desenvolver em outras partes superiores você ter... Porque você percebe que esses praticantes de halterofilismo, especialmente, eu não sei se fazem aquilo por vaidade e não conheço a modalidade, mas você percebe veias saltadas, aquela coisa. Aquilo chega a ter um distúrbio? Em verdade é assim, toda vez que você faz atividade física como forma de hipertrofia, fica claro que para o músculo ser maior ele precisa receber mais sangue. E como irriga mais, precisa voltar mais sangue, consequentemente a veia dilata. Você pode ter varizes em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, os pacientes etilistas que têm cirrose hepática podem evoluir com varizes de esôfago, que é da alçada do gastrocirurgião tratar, não tipo é do vascular. No alcoólatra? Tipo do alcoólatra. Né? Tipo, ou do esquistossomose. Tem... pode ter, no decorrer da doença, varizes de esôfago, assim como o esquistossomótico. Né? E sangrar, ter hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago. Enfim, varizes pode dar em qualquer lugar que tenha veia. Mas a recorrência forte é... Membros inferiores. Membros inferiores nas pernas. É o preço que pagamos por sermos bípedes, por andar com 2 pernas. É o fator gerador. É o fator gerador. E o que pode ser feito para evitar? Olha, é claro que... Por que eu estou perguntando? Usa creme, faz isso, mito, verdade? Não, creme não vai resolver. Tem alguma atividade recomendável que você pode evitar, além do movimento que o senhor acabou de falar, para o atleta? O cara já vai na academia, já tem a predisposição, dedica o tempo. O que ele pode fazer para melhorar a performance e evitar as varizes? Eu vou pedir licença para mostrar minhas pernas para o seu telespectador. Eu uso meia elástica. A meia elástica 3/4, ela é uma meia absolutamente tranquila de usar. Né? Não tem desconforto? Não há. A meia, quando você vai comprar em loja de material cirúrgico, porque é nesses locais que você acha a meia elástica, as meias são medidas. Então é como comprar sapato. Eu calço 44, você escolhe o modelo, ele te dá o sapato do tamanho certo. E meia é a mesma coisa. Eles vão medir o tamanho do seu tornozelo, o tamanho da sua panturrilha e o comprimento da tua perna. Com isso você compra uma meia adequada para você. E essa meia, pode parecer bobagem, mas a tecnologia é uma coisa sensacional na meia elástica. A meia ela funciona porque ela tem uma compressão graduada. Ela é mais firme perto do tornozelo e menos firme e menos apertada
perto do joelho, justamente para que a estase sanguínea seja evitada. Desta forma, o sangue volta com mais facilidade. Então, os pacientes que têm uma predisposição pessoal, habitualmente familiar, e que fazem atividade de impacto, como step, aeróbica, jump, a própria corrida, devem fazê-las de meia elástica. Eu faço atividade física regularmente e uso meia elástica nas minhas atividades. Porque fica claro que se você é predisposto, toda vez que você tem uma atividade de impacto e que teu pé bate, toca o solo, uma coluna de sangue tende a descer e forçar a parede, justamente. Então, você está com a meia comprimindo, ela não permite essa dilatação. Fora que funciona como um doping natural, né? Porque se ela ajuda no retorno venoso, melhora o que a gente chama de pré-carga, diminui a frequência cardíaca. Você vê que os corredores de ponta hoje não só usam meia elástica, como também usam braçadeira elástica. Ah, esse é o motivo das braçadeiras? É, porque quando você corre ou quando você caminha muito tempo, esse movimento, você que pratica atividade, deve perceber que no fim da atividade, muitas vezes a mão parece estar inchada. Sim. O sangue ficou acumulado em função da força centrífuga, justo? E o sangue acumulado acaba fazendo com que você tenha esse desconforto. E as braçadeiras elásticas e meia elásticas acabam funcionando, minimizando esse tipo de sintoma. Uma dúvida agora, tem um problema, a gente ouve muita gente falar, ter na aorta, que é uma embolia na aorta. Aneurisma. Aneurisma na aorta. Sim. Por que desencadeia esse problema? É má alimentação, é sedentarismo ou é hereditariedade? Quem tiver que desenvolver essa predisposição? É um misto de tudo, né? Aneurisma é definido como uma dilatação, seja venosa ou seja arterial, de um vaso acima de 50% do seu calibre primário. Então vamos dizer que uma aorta de um homem mediano tem aí por volta de 2 centímetros. Acima de 3 centímetros de dilatação passa a se chamar aneurisma de aorta. Então o aneurisma de aorta ele pode ir crescendo até que pode romper. Se romper, falou que é morte fatal, né? 60% dos pacientes não chegam no hospital e dos que chegam, 60% acabam falecendo no aneurisma roto. Vão a óbito. Porque a hemorragia é tão forte. É muito forte e rápida, porque pela aorta passa todo o volume de sangue. Tem um exame que você pode prevenir? Tem. Na verdade, o aneurisma de aorta é habitualmente assintomático e eles são achados de exame. Então, a gente encontra aneurisma de aorta na população a partir dos 50, 60 anos, porque são pacientes que vão fazer ultrassonografia para ver próstata no homem, para ver vesícula. Então, é um achado de exame. Então, o seu médico, no seu periódico, pede lá uma ultrassonografia de abdômen total. E o ultrassonografista cuidadoso vai procurar lá no seu retroperitônio, que a aorta posiciona-se no retroperitônio, e vai achar uma aorta dilatada. E aí vai colocar lá no seu laudo. É recomendável após os 50 anos fazer exames mais detalhados com melhor diagnóstico? Isso já acaba acontecendo, né? Porque o urologista no homem e o ginecologista na mulher acabam fazendo, já fazem um screening, uma triagem para a gente, o que facilita muito a nossa vida. Mas o que a gente recomenda é que para aqueles pacientes que têm antecedente familiar, a partir dos 40 anos comecem a fazer ultrassonografia de abdômen. Mulher, especialmente, usar calça muito apertada. Prejudica ou é indiferente? Porque aí não é só na região do tornozelo, não cumpre o papel da meia. Sim. Tá na e nem região tem a da compressão coxa, graduada, né? Não tem a compressão graduada. Muda o dia inteiro com aquela calça justa, apertada. Muito tempo sentada diminui o retorno venoso, né? Não é recomendável. Não é recomendável. Sapato. Então, outro mito. O salto alto. Isso. O salto alto, ele não é vilão. O que é vilão é sempre o mesmo salto. Porque se você usar sempre o mesmo salto, a mulher usa sempre o mesmo salto alto, ela anda numa posição viciosa do tornozelo e deixa de fazer o movimento quando caminha. Perde o movimento, ela está sempre... Exatamente, ela anda com o tornozelo duro. Pode ver que quando a gente caminha, a gente acaba apoiando primeiro o calcanhar e depois a gente apoia o antepé para dar o próximo passo. E esse movimento em quem usa meia elástica acaba não acontecendo. Tem... um artista, eu não acabo promovendo, mas antigamente se usava muito aquele espartilho, aquele negócio comprime e tal. Isso pode gerar algum problema? Pode, claro que pode. É assim, se você usa muito... Eu tenho que perguntar, eu assisti a tua entrevista, você falou do sapato da calça, mas você não falou daquela espartilha apertada. Hoje está meio fora de moda, mas voltou, tem artista usando. Tem alguns que usam. Na verdade, a gente precisa entender que todo o sangue que volta das pernas, eles voltam. Quando passam pela região inguinal, eles voltam por uma veia chamada veia ilíaca, e as veias ilíacas confluem numa veia chamada veia cava, que fica dentro do abdômen.
Então, pelo mesmo motivo que a gestante ou o obeso acabam desenvolvendo mais varizes, ou seja, pelo aumento da pressão intraabdominal, que dificulta o retorno venoso, quem comprime também diminui o retorno venoso. Você mudou a característica natural do seu corpo. Diminui o retorno venoso, exatamente. Excesso de exercício numa única modalidade pode desencadear esse tipo de problema, de varizes? Se for atividade de impacto, sim. É perigoso. Atividade de impacto não deve ser praticada sem o uso de meia elástica e sem orientação de educador físico. O jeito que é deixar a perna bonita, fica lá horas fazendo aquela única atividade, não muda, não mescla e principalmente sem recomendação do profissional. Sem recomendação do profissional, exatamente. É Bem, fundamental. Doutor, eu só quero te agradecer. Assunto bate-papo muito importante. Tão importante que eu acho que eu preciso procurar um vascular já, viu? Vascular é hereditário, então se o pai, a mãe teve problemas, possibilidade é grande relatada aqui pelo senhor. E assuntos que, como uma meia, tá aqui um relato, um cirurgião vascular, dá um bom exemplo. Ele usa meia... Caso de Ferreira, o espeto não é de pau. Caso de Ferreira, o espeto não é de pau. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aos espectadores. Quem quiser mais informações, o site do Dr. Hussein está aparecendo aí no seu monitor. Ficou com dúvidas e você acha que está na hora de procurar o vascular, tive o prazer de receber aqui o Dr. Hussein Amin. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.